esta palavra transformadora que mudou a sua, a minha e as nossas vidas. E nós estamos aqui pela graça, pelas misericórdias do Senhor. Então, gratidão é sempre um tema que eu sempre gosto de pregar, porque no meu levantar, no meu deitar, eu digo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, né, irmã Dora? Irmã Dora é uma benção aqui nessa igreja, e estaria firme, né? Graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre um tema que se encontra lá em Salmos 30, que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, não escutei? Pela manhã, aleluia. Vamos ler o texto, Salmos 30, diz assim: eu exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado por Ti, Senhor. Clamei ao Senhor, implorei: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito Te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças Te darei para sempre. Amém, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a solução de todos os nossos problemas. Quem foi Davi? Davi escreveu esse salmo. Eu acho que perguntar quem foi Davi, todos conhecem Davi, né? Inclusive pessoas aí que ainda não teve oportunidade de ter um pleno conhecimento da palavra. Mas Davi tem umas características importantes, porque Deus o chama segundo o seu coração. Muitas vezes a gente pensa: mas Davi tem esse privilégio. Mas você já pesquisou e perguntou por que Davi era segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi, ele teve muitas tribulações, lutas, errou muito, e mesmo assim Deus falava: você é segundo o meu coração. Para nós entendermos o que é segundo o coração de Deus, nós temos que entender a intimidade de Davi com Deus. O que Davi tinha que nós não temos às vezes, ou precisamos ter? Intimidade com Deus. Então Davi, ele passou por situações de perigo, tribulação e várias lutas na sua vida, várias situações, e não foram fáceis. E em todas as situações difíceis que ele experimentou, nós percebemos a misericórdia
e o livramento de Deus. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que Deus nos ama, e às vezes nós não percebemos que Ele, em qualquer situação que nós estivermos vivendo ou passando, as suas misericórdias e os livramentos estarão sempre conosco. Amém? Às vezes, determinada situação faz com que nós ficamos em dúvida. Às vezes nós precisamos entender que, às vezes nós precisamos corrigir isso, acertar isso. O que é ter intimidade com Deus? É colocá-lo como centro, fazer dessa palavra uma leitura diária, porque o Senhor diz que essa palavra que é viva, ela é eficaz, e quando nós lemos essa palavra, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo traz alegria, o Espírito Santo traz solução. Estamos lendo a palavra de Deus todos os dias? Estamos buscando realmente o conhecimento que liberta? Davi, apesar de todas as suas dificuldades, seus pecados, seus erros, ele tinha uma convicção plena de Deus. Davi não era alimentado pelo que entrava, pelo contrário, Davi é o que saía do seu coração, que fazia com que ele era segundo o coração de Deus, porque ele estava com o coração cheio do conhecimento, da busca, da oração do Senhor. Faz diferença quando nós buscamos o Senhor. Quando Davi nos diz sobre o choro, pode durar uma noite, na verdade ele quer nos dizer que quando passamos por situações de tribulações, perigos, medos, desespero, parece que estão demorando muito, né? Não é isso? Quando nós estamos passando por situações, fala, Deus, que demora é essa? Eu te clamo, venha ao meu socorro. Parece que está demorando muito para acabar. Mas Davi, ele traz à memória uma experiência pessoal com Cristo. Irmãos, não tem nada mais que agrada o coração de Deus, uma experiência genuína com o Senhor, de gratidão, de reconhecimento, que não importa o que você está passando, Ele vai trazer a solução, Ele vai trazer a alegria. Quando nós começamos a viver isso, irmãos, essa situação de crer, como Davi sabia que era Deus que estava com ele em todas as situações, tudo mudou na vida dele. Então Davi traz à memória aqui sua experiência pessoal. Eu pergunto, qual que é a sua experiência pessoal? Você tem que se perguntar, qual que é a minha experiência pessoal com o Senhor? Eu venho aqui da igreja, eu venho na escola bíblica dominical, eu venho aqui nos cultos, mas a experiência pessoal é que faz diferença na sua vida, irmãos. É aquela que você está enfrentando momentos difíceis, situações difíceis, mas você lembra do Senhor. Você lembra do Senhor. Você lembra desse versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir amanhã. A dificuldade que eu estou passando pode durar, mas o refrigério e a solução vai vir de acordo com a vontade do Senhor. No tempo oportuno, Deus vai cumprir na sua vida aquilo que você tem. Não desanima, não fique triste. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar no Senhor é ter a convicção, é ter a certeza que Ele está atento à sua necessidade, Ele está atento ao seu problema. E ele continua: a alegria vem pela manhã. E Davi, ele aprendeu isso. Ele aprendeu que por
toda a experiência, né, que Davi teve, mesmo nos seus erros, nos seus pecados, ele aprendeu que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus ele espera que nós consertamos as coisas, que nós esperamos nele, que nós o colocamos plenamente em nosso coração. Então ele continua: a alegria vem pela manhã, dizendo que por mais que nós achemos que nunca vai terminar ou passar o sofrimento, a demora, mas num determinado momento a resposta e o livramento de Deus virá sobre a sua vida. Tenha essa convicção, irmãos. Eu tenho o hábito, levanto de manhã, obrigado, Senhor, obrigado por estar respirando. A pessoa se cai, né? Eu estava vendo o pastor, passou ele pregando, no púlpito, morreu. Não temos controle de nada, irmãos. Não temos controle. Deus tem. A alegria vem pela manhã, e com ela um novo dia. Vem a luz do Senhor e arranca toda a escuridão e afasta todo o medo e todo o desespero. Eu estava pensando e meditando nessa palavra e falei: Deus tem misericórdia de mim. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de conflito, tempos de angústia. Hoje nós acessamos a internet, a mídia, apesar que a maioria é mentira, né? Hoje nós pegamos também várias explicações. Você pode dizer assim: vamos para o celular, vamos pesquisar. Muita coisa também, irmãos, que estão falando aí, mesmo da palavra de Deus, não é realmente uma realidade da palavra. Mas se lermos a Bíblia todos os dias, se buscar do Senhor, do Espírito Santo, o conhecimento, a instrução, não seremos enganados. Não seremos enganados. E nunca precisamos tanto conhecer essa palavra como agora, nos tempos difíceis. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e ela se renova a cada manhã. Quando você levantar de manhã, lembra dessa palavra? As misericórdias do Senhor. Nesse dia que começa agora, eu vou enfrentar várias situações, eu vou enfrentar vários problemas, mas as suas misericórdias são renovadas na minha vida. Amém? Não escutei um amém? Amém? Suas misericórdias são renovadas. Começa a agir dessa forma e você vai ver uma transformação na sua vida, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos. Comece e experimenta. Renova cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Olha o que diz lá em Lamentações, versículo 3, de 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Nós podemos perceber aqui, irmãos, algo notável, mas também que se usa em vários momentos da Bíblia. O significado de um novo dia, um novo amanhecer, traz uma ideia de renovação e de um novo começo. Podemos estar numa situação complicada, mas você pode ter um novo começo. Se você mudar de atitude, de posição, se você começar
a crer que realmente a palavra de Deus ela é viva, os versículos que nós estamos lendo e falando, e você fazer com que isso torne uma realidade na sua vida, tudo se transforma. Um versículo que eu guardo muito no meu coração, que diz: a minha palavra é viva e eficaz. Irmãos, não foi um homem que disse, não, a palavra foi Deus que disse. Você já pensou na profundidade quando ele diz: a minha palavra é viva? O que é uma coisa viva? Que tem movimento, que anda, que fala, que pensa, coisa viva. E eficaz, que resolve não alguns, mas todos os problemas que você tiver. Quando você levanta, pensa nisso. Palavra do Senhor, ela é viva na minha vida. A palavra do Senhor é eficaz na minha vida. Irmãos, eu comecei a falar isso. Não falo isso no início, mas de uns tempos para cá, eu começo a usar a palavra para mim. A palavra do Senhor é viva na minha vida. Levanta de manhã e fala: a palavra do Senhor é viva na minha vida. Você levanta de manhã e fala: a palavra do Senhor é eficaz na minha vida. Quando experimentamos, irmãos, né? Como experimentamos a Deus, tudo se transforma, irmão, tudo muda. Eu até já falei aqui, né? Daquele doce de abóbora. Alguém já comeu doce de abóbora aqui? Já? Doce de abóbora. Primeira impressão quando fala em doce de abóbora é que a gente não vai gostar, não é? Você pensa: doce de abóbora? Deve ser horrível, né? Eu lembro que eu estava lá visitando um amigo meu aí, tinha doce de abóbora na casa dele lá. Comemos uns negócios lá, depois ele veio com o doce de abóbora. Pôs lá na mesa, eu olhei para aquele doce de abóbora, tem amarelo. Na minha mente veio falar: esse negócio é horrível. Horrível. E ele percebeu que eu fiz uma cara, sabe aquela cara que a gente faz quando você olha uma coisa, você não está afim de experimentar? Sabe o que ele falou para mim? Nunca esqueci. Não precisa comer, ô João, mas experimenta. Irmãos, experimenta isso aqui, irmãos, na sua vida. Experimenta. Quando levantar de manhã e falar: essa palavra, ela vai surgir efeito na minha vida. Hoje eu vou ser vitorioso. Hoje as coisas vão dar certo. Hoje as coisas vão funcionar. Hoje aquilo que eu estou buscando do Senhor, Ele vai me dar uma revelação. Vai vir para mim e eu creio, eu creio. Às vezes as coisas não vêm e a gente desanima, né? Nem lembra. Aí vem um amigo, vem um irmão: irmão, tenha fé. Aí você retorna de novo. Experiência pessoal, irmãos. Não espera um pastor, nem um presbítero, diácono, não. A sua intimidade com Deus é sua e Deus. Por isso que eu estou falando de Davi. Que Deus fala que Davi era segundo o seu coração. Aí, mas coisa errada que Davi fez, né? Tanta coisa que a gente vê lá Davi, né? Quantas coisas. Quantos erros. Mas Deus falou que ele é segundo o seu coração. Porque Davi tinha essa intimidade. Davi tinha convicção que sem Deus ele não era nada. Sem Deus ele estava perdido. Sem Deus ele não ia a lugar nenhum. Sem Deus ele ia ser destruído. Então ele se arrependia. Ele voltava para Deus. Salmo 46:5 diz assim: Deus está no meio dela. Não se abalará. Não se abalará. Deus a ajuntará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Quem é seu refúgio? Quem é o nosso refúgio? Deus. Quem é o nosso socorro bem presente? Deus. Percebemos também que no Novo Testamento a figura do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui, Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam sentir tristeza e iriam chorar. Jesus disse aos discípulos que eles passariam por isso.
mas que o Senhor iria o quê? Transformar isso em alegria. Olha que bacana. Teremos aflições, mas o Senhor vai transformar em alegria, vai transformar em vitória. Permaneçam firmes, vai vir, e quando vir, vai ser uma alegria plena, uma alegria que não saberemos explicar. Aqui também em João 16, 20 a 22, diz assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Jesus preveniu os discípulos. A palavra de Deus nos previne. No mundo nós teremos lutas, dificuldades, mas Ele transformará, converterá a nossa tristeza em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora, não é assim? Imagino. Mas depois que dá à luz, que nasce a criança, já não se lembra da aflição. Por quê? Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Irmãos, isso quer dizer que não importa o que você está passando, não importa a situação que você se encontra, não importa a dor que você está sentindo, a alegria vai vir pela manhã. A alegria vai vir pela manhã. Tenha em mente isto. Não importa, vai vir pela manhã. No Salmo, o Senhor nunca vai nos deixar. Guardem isso, irmãos. Nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar, e não vai permitir que pereçamos durante os nossos desafios, durante as nossas provações. Parece fácil falar, irmãos, né? Fácil, mas como aquele amigo meu disse: experimenta, João. Eu experimentei e fiquei surpreso. Cuidado com a sua mente. Às vezes nós vemos coisas e percebemos coisas que não estão acontecendo. Os maiores problemas que nós enfrentamos é que nós imaginamos situações que não estão acontecendo, não? Tinha um irmão, tem muito tempo isso aqui na igreja, ele conversava muito comigo. Um dia falou comigo: São João, eu chego da igreja, eu vejo o pessoal rindo, mas eu estou sentindo que aquele de mim. Eu falei: que é isso, irmão? Tem isso mesmo. Tem pessoas que vê coisas que não estão acontecendo, que atropelam. Fica na palavra de Deus, irmãos. Fica alegre com o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Convida Deus para estar presente no seu levantar, no seu deitar, no seu dormir, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Porque tudo vai mudar. Amém? O Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Não esquece isso não. E nunca vai nos abandonar, e não vai permitir que pereçamos durante nossos desafios. Olha aqui o que diz lá no Salmo 121:5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ó, preocupado com a minha direita aqui, se alguém falando ali. A palavra de Deus diz para mim: fica tranquilo, fica tranquilo. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Davi entendeu isso, irmãos. Segundo o coração de Deus, é porque Davi experimentou lá o doce e gostou. O que ele experimentou que ele gostou? Confiança em Deus, perseverança,
Saber que Deus está no controle, saber que Deus vai dar ele livramento, que Deus vai curar ele, não vai deixar ele de qualquer enfermidade. Eu quero aqui falar de algumas razões que o Salmo 30 aqui nos dá para sermos gratos. Algumas razões. Que a gente prega, né? Tem que falar, né? O que o Salmo está falando para nós sermos gratos? O que mais alegra o coração de Deus é gratidão. Comece a agradecer a Deus por tudo. Você lembra daqueles 10 leprosos lá? Só um, né? Voltou. Eu já falei isso aqui, eu até imagino que aquele que voltou, que Jesus perguntou, mas só você voltou? Cadê os 9? Não está escrito aqui na palavra, mas eu imagino que ele saiu dali abençoado e teve uma vida próspera e bem-sucedida no Senhor. Porque Jesus se agradou dele. Quando Jesus agrada de nós, irmãos, você não tem que preocupar com mais nada. Mais nada. Ele vai dirigindo, ele vai abrindo portas, ele vai te dando alegria, vai te dando paz. Então, a primeira aqui, está lá no versículo 1, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. Primeira coisa, tu me exaltaste. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Mas eu quero ficar em cima dessa aqui, ó. Tu me exaltaste. O que Davi fez? Davi reconheceu que Deus o ergueu das profundezas de suas lutas e adversidades. E esta exaltação não apenas física, mas espiritual e emocional. Deus tratou dele em todos os sentidos, espiritual, emocional. Porque às vezes você acha que Deus não vai, Deus trata nessas áreas. Quando Ele te levanta nessas áreas todas, espiritual, emocional. Então aqui é uma lembrança de que quando chamamos a Deus em nossos momentos mais sombrios, o que acontece? Ele nos ouve. Amém? Deus nos ouve, trazendo-nos esperança e o quê? Renovação. Ele traz esperança e renovação. Deus nos levanta quanto mais precisamos, e isso nos dá motivo para quê? Sermos gratos profundamente. Segundo, versículo 2: fui sarado. Está escrito lá assim: o Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então, segundo, fui sarado. A segunda razão para agradecer é a cura divina. É a cura divina. Davi testemunha a restauração de sua saúde e reconhece que é Deus que traz a cura, irmãos. É Deus que traz a cura. Isso nos lembra que Deus é o quê? O médico dos médicos. Temos médico aí, mas tem situações que médico nenhum resolve, né? Mas Ele é o médico dos médicos. Quando alguém fala, não tem mais jeito, lembra do médico dos médicos. Tem sim. Não há impossível para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. E Deus te ama, irmãos. Deus nos ama. O que eu fico impressionado é de ver esse amor que foge do nosso entendimento. Foge do nosso entendimento. Então a segunda razão é a cura divina. Davi testemunha a restauração de sua saúde e reconhece que é Deus que traz a cura. Isso nos lembra que Deus é o nosso médico e que podemos confiar nele em tempos de enfermidade. Terceiro, versículo 3:
Senhor, fizer subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Gratidão, salvaste a minha alma. Gratidão, salvaste a minha alma. Nós estamos aqui porque Deus salvou a nossa alma, irmãos. Nós fomos transformados. Somos nova criatura em Cristo. Nossa alma. Gratidão. Obrigado, Deus. Onde eu estaria se eu não estivesse aqui? Já pensou? Onde você estaria? Você já parou para pensar nisso? Se você não tivesse tido a oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, de convidar a Deus para entrar na sua vida, Jesus, para falar: Senhor é o meu refúgio, Senhor é a minha fortaleza, entra na minha vida e tudo se mudará. Lembre-se disso. Temos razões para agradecer a salvação da alma. Deus não apenas cuida de nossos corpos físicos, mas também de nossas almas. Ele nos livra de perigos espirituais e nos guia para a vida eterna. Estamos caminhando para a vida eterna. Nunca vimos tantos rumores, né, da volta de Cristo, né? Tantos acontecimentos. Alguns falam assim: mas já aconteceu tanta coisa e Jesus não voltou, né? Mas é melhor estar prevenido, né, irmão? É melhor estar ligado ao Senhor. É melhor estar com intimidade com o Senhor. Outro. O quarto, versículo 3. Conservaste-me a vida para não que descesse ao abismo. Gratidão, preservaste-me a vida. O ar que nós respiramos, nesse momento que estamos aqui, Deus está nos preservando. Quantas pessoas deitam e não acordam de manhã? Hein? Então, o nosso levantar e deitar é gratidão. Não temos controle disso, irmãos, mas Deus tem. E Deus nos preserva. E quando nós reconhecemos isso, o coração de Deus se alegra. Quando nós tributamos a Ele tudo, as nossas vitórias, nossa alegria, a nossa paz, Deus se alegra. Comece a experimentar Deus, a intimidade com Deus. Faz um teste. Comece a ler a Bíblia. O Espírito Santo só vai testificar quando lemos a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou ter essa oportunidade que é viva e eficaz, e o Espírito Santo vai testificar? Mas se eu não estou lendo. Mas quando você começa a ler, tudo muda na sua vida, tudo se transforma. Preservaste-me. A razão para agradecer é a preservação da vida. Davi reconheceu que Deus o livrou da beira do abismo, preservando a sua vida. Isso nos lembra que cada novo dia é um presente de Deus. Amém? Quinto, versículo 5. Porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Adoro esse versículo, irmão. Todas as vezes que eu estou passando por um problema, todos nós temos problema, irmãos. Não tem ninguém aqui que não tem problema. O primeiro versículo que veio na minha mente é esse. Não, estou triste, estou passando por uma luta, estou passando por dificuldade, mas a solução vai vir pela manhã. Você se alegra, irmãos. Você começou a rir. Já quando eu leio isso aqui, mesmo que eu estou chateado, eu começo a sorrir. O que eu estou preocupado aqui? A solução vai vir pela manhã. Irmãos, crer em Deus, naquilo que você não está vendo, é um milagre que acontece na sua vida, que Deus derrama, porque você crê na palavra eficaz, que diz: não preocupa.
O 5, porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua graça dura a vida inteira. Mais uma razão para agradecer a Deus, sermos gratos, é a graça de Deus. A graça de Deus perpétua em nossas vidas. Davi celebra que a ira de Deus é passageira, mas a sua graça, ele fala que dura a vida inteira. Várias coisas na nossa vida é passageira, irmãos. Nós não estamos envelhecendo? Estamos. Imaginar que daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui mais, vai ter outra geração, né? Você já parou para pensar nisso? Estamos aqui todos juntos, mas daqui a 100 anos mudou tudo. Nova geração, outras pessoas. Mas quando nós olhamos para Deus e olhamos para a palavra de Deus, que Ele nos diz para nós termos um relacionamento de irmandade, de irmão com o outro, de ajuda um para o outro, nós valorizamos a importância de estarmos aqui nessa noite, a importância de olhar um para o outro, a importância de saber que Deus está aqui neste momento e nos colocou num tempo para que juntos pudéssemos orar um pelo outro, abençoar a vida do outro, pudéssemos nos alegrarmos, louvarmos ao Senhor. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A quinta razão para agradecer é a graça perpétua de Deus. E a sexta, terminando, tá, irmãos? Versículo 7: Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. O que é que podemos agradecer aqui? Fortaleceste-me. Fortaleceste-me. Deus te fortalece todos os dias. Às vezes você está aqui hoje desanimado, triste, né? Quando chega amanhã, né, você fica, nossa, segunda-feira, cheio de coisa para fazer. Mas quando você levanta, você não percebe que antes que você dormir, você estava pensativo, porque amanhã você foi renovado. Você não percebe, mas a renovação, a alegria de Deus, na hora que você levanta, ela está na sua vida. Quando você levanta e diz: Senhor, obrigado pela alegria do Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela vitória desse dia. A outra razão para agradecer é o fortalecimento divino. Davi, ele reconhece que Deus o fortaleceu quando ele se sentia inseguro. Ele reconhece. Assim como aquele leproso que voltou lá, reconheceu a Cristo pelo que Cristo fez na sua vida. Isso nos lembra que em nossos momentos de fraqueza, nós podemos encontrar força em Deus. Amém? E o último, né? O 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Devemos ser gratos. Cingiste-me de alegria. Gosto muito desse. A alegria do Senhor está aí com você, irmãos. Talvez você não está usufruindo dela, mas Deus já te deu ela, sabia? Deus já te deu ela. A última razão para agradecer é a alegria que Deus traz. Davi descreve como Deus transformou seu lamento em dança e cingiu-o de alegria. Isso nos mostra que Deus é capaz de trazer alegria
mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Davi, lá no Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. Davi disse isso, não é porque ele estava tão alegre de vir aqui na igreja, não. Ele estava alegre com o Senhor. Ele sabia que lá estaria um povo que tem a mesma fé, que acredita, que crê nesta palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Quando você examina isto, irmãos, alegrei-me quando me disseram, tem uma profundidade tremenda de experiência pessoal com Deus, para ele se alegrar em estar com o Senhor, para ele se alegrar em estar com os irmãos, estar juntos. Olha o que é que diz lá para encerrar. Lucas 6,45 diz: o homem bom, do bom tesouro, o homem bom do bom, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, coração. Se você começar a ler a Bíblia todos os dias, orar e agradecer, o que vai acontecer? Você vai falar de Deus. E quando falamos de Deus, algo extraordinário acontece nas nossas vidas e na vida daqueles que estão conosco. Quando Deus começa a te abençoar, irmãos, abençoe a sua família, as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho. Porque Deus, Ele te dá uma força, algo extraordinário no seu coração, transformador, que faz com que você seja vitorioso em Cristo Jesus, amém? O Salmo 30 nos lembra que, independentemente das lutas e desafios que nós enfrentamos, há sempre razões para agradecer a Deus. Lembre-se disso, há sempre razões para agradecermos a Deus. Ele nos leva, nos cura, nos salva, nos preserva, nos cobre com a sua graça, nos fortalece e nos enche de alegria. Amém, irmãos? Esta é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Que Deus possa falar no seu coração, que você possa realmente despertar a alegria do Senhor. E vai despertar com gratidão. Posicionamento, irmãos. Estava conversando esses dias com minha filha, eu disse para ela assim, porque nós temos dificuldade nesses tempos de hoje de ler Bíblia. Falei, começa a ler a palavra de Deus. Mas eu estou... Começa com 15 minutos. Começa com 15 minutos. Hoje eu vou ler 15 minutos só. Amanhã mais 15. Eu tenho certeza absoluta que dentro de um mês você está lendo ela, 2 horas, o tempo que você tiver disponível. Porque o Espírito vai começar a testificar na sua vida. O Espírito vai te dar entendimento, o Espírito vai te dar vitória, o Espírito vai te dar poder, o Espírito vai te dar uma palavra transformadora, e você vai passar a ser um instrumento vivo na mão do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.